A saliva é um material original para fabricar chips. Primeiro, ela deve ser espalhada e colocada em um refrigerador a alta temperatura para ser esticada. Deve ser esticada até 99,99 degree. Em seguida, deve ser cortada com uma espessura de 300 mm, até atingir 0,75 metros de espessura. Deve haver um marcador de produção na parte traseira e deve haver uma abertura para que os equipamentos possam identificá-lo. É muito notável e muito fácil de destruir. O custo de uma peça do Vale do Silício é de cerca de $100, mas depois de ser transformada em CPU, seu valor pode chegar a $100.000. É ainda mais caro que o ouro. Os chips do Vale do Silício não podem ser garantidos como perfeitos, e é necessário realizar testes rigorosos em cada uma dessas peças. Quando se verifica um erro, geralmente há apenas uma diferença em termos de desempenho. Portanto, o procedimento de triagem marca o equivalente ao erro, e então seleciona de acordo com o equivalente ao erro. A empresa Intel utiliza esse método para separar os processadores i9, i7, i5 e i3, e os danos internos dos processadores aumentam com a queda do preço. Este é o CPU do computador de Taiwan. O que chamamos de chip é o que está dentro. Ele possui 24 núcleos de processamento, um controlador de memória e um chip GPU. Após ampliar os núcleos, existem diferentes áreas de funcionamento. Se ampliarmos uma das áreas, poderíamos ver as 44.000 amostras. Há tantas amostras, mas apenas 0,17% são usadas. Se ampliarmos o chip até 100.000 vezes, podemos ver camadas de áreas metálicas secretas. Abaixo dessas camadas, há tubos responsáveis pela alimentação lógica. Acima dos tubos, há tubos de resistência e camadas de metal. Uma camada de chip tem várias centenas de quilômetros de comprimento. Em cada camada, há 5 camadas de áreas metálicas. Os tubos são conectados internamente por furos de metal. Este é o tipo de chip que podemos construir da mesma maneira. Trata-se de um componente com 300 milímetros de diâmetro. Esse tipo de componente pode produzir 230 chips de CPU. É muito menor que os chips de memória. Um componente desse tipo pode produzir mais de 900 chips de memória. Antes de fabricá-lo, pegamos 25 componentes e os colocamos em uma caixa com um transmissor. Esses sacos são transportados pelo trajeto superior para os diferentes equipamentos. O sistema transporta os sacos para o equipamento correspondente de acordo com as etapas específicas. O equipamento possui máquinas especializadas que, de acordo com a instrução do equipamento, transportam os sacos para a área de trabalho para processá-los na fabricação. Após a fabricação, os sacos são novamente transportados pelo trajeto para o próximo equipamento. Existem milhares de sacos dessa maneira de fabricar. Na imagem de Gui Jingyuan, a iluminação é a primeira etapa da fabricação de um chip. Depois da iluminação, ele é colocado em uma grelha de cozimento. A grelha de iluminação remove as impurezas na iluminação. Em seguida, ele é enviado para a mesa de trabalho de iluminação. Acima da mesa de trabalho, há uma iluminação externa